Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está na minha reprise. Vou abrir aqui o Instagram para a gente começar enquanto vocês estão entrando. Espero que esteja tudo certinho por aí. Olá, olá, olá! Tem gente chegando, boa noite. Tudo bem? Oi, pessoal do Instagram, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo a minha reprise, seja muito bem-vindo. Vamos esperar o pessoal chegar aqui na nossa live de hoje. Nós vamos conversar sobre efeito platô. Para quem já está vindo aqui comigo, eu fico aqui no Instagram, fico aqui no Facebook, certo? Vou tentando conversar com todo mundo. Maísa, tudo bom? Que bom te ter por aqui, viu? Bom te ter por aqui. Pensei em você essa semana. Depois me chama no WhatsApp. Quero falar com a senhorita. E aí, gente, hoje nós vamos conversar sobre Priscila, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre efeito platô. Quero saber de vocês, se esse é um assunto que realmente lhes interessa, se o som tá bom, se o áudio tá bacana. Não sei o que aconteceu aqui. Ih, caí aqui. No Instagram eu caí. Por aqui tá tudo bem, né? Vocês estão nesse efeito platô, gente? Acho que minha conexão aqui do celular não tá legal. Mas a internet está funcionando de boa. Tem bateria, tem tudo. Pessoal do Facebook, falem para mim se o áudio tá legal, tá bacana. Deixa eu só olhar que tá acontecendo um errinho aqui no Instagram enquanto vocês entram. Mas tá muito baixo. Muito baixo. Está baixo. Ih, gente. Melhorou assim? Tá melhor? Será que era eu que estava falando baixo? Tirei o fone. Vamos ver se assim melhora. O Instagram. Estava tentando entrar aqui e não conseguia. Boa noite para vocês. Deu certo? Aê! Acho que é o fone. Não sei, gente, não tô me achando mais com os meus fones aqui. Agora está ótimo, que bom. Coimbra. Ah, Haline. Boa noite, Haline. Iracema. Ó, só gente conhecida aqui. Legal, o pessoal do Instagram também entrando. Silvana. Leila, eu acredito. Leila Aguilar, né? Oi, Débora. Tudo bom, Débora? Como é que você tá? Bom te ver por aqui, viu? Gente, vou esperar mais 2 minutinhos só para o pessoal ir entrando aqui na nossa live. Vou compartilhar lá no meu perfil. Se você puder e quiser compartilhar esta live, eu fico muito agradecido. E eu vou já começar a conversar sobre o nosso assunto, que é efeito platô. Como eu falei para vocês, eu vou dar um pouco mais de enfoque para o pessoal da bariátrica, mas mesmo quem não fez a bariátrica pode se inteirar desse assunto, porque as dicas são as mesmas. Até porque, gente, o efeito platô ele é o mesmo, independente de cirurgia ou sem cirurgia, tá? Ah, você tá no caminho para sua casa, Maísa, que legal. Olha aí, gente, internet boa é tudo nessa vida, né? Quando que aqui a gente ia conseguir isso? Ótimo. Neia, boa noite.
Boa noite, gente do Instagram. Que legal que vocês estão por aqui. Me deem um oi. Muita gente entrando. Oi, Joe! Joe sempre presente. Aí, Joe. E aí, gente? Então tá, vamos começar conversando então sobre efeito platô. Quem aqui acredita que esteja no efeito platô? Contem aí pra mim. Oi, Gabi, te interessa o assunto? Vamos lá então. Responde aí pra mim. Quem sim, acredita que esteja no efeito platô? Boa noite, Simone. Que bom que você está por aqui. Vocês acreditam, gente, que vocês estão no efeito platô? Bruna, Ana Paula. Ana Paula já deu um grito ali, já mandou um eu bem, bem grande. Bruna, de onde você é, Bruna? Não entendi direito. Cara Lavras? Não sei, amores. Escreve de novo para mim, por favor. Oiê! Como que é o seu nome, minha querida? Você tem futura ex, bombom, garota PVH. Como é seu nome? Me conte, que eu sempre te vejo por aqui no meu Instagram. Elaine, algumas semanas que permanece no mesmo peso. Então tá, gente. Estar no efeito platô pode ser comum e, como eu falei, independente de ter cirurgia ou não, ele pode acontecer. A Gabi falou que faz um mês que não emagrece e está sem grana para mudar nada na dieta. Ah, de Lavras, Bruna. É porque ficou um negocinho ali meio perdido. Lavras, eu quase morei em Lavras, sabia? Quase fiz faculdade aí. Olha só, nosso destino já teria se cruzado. Bom te ver por aqui, tá, Bruno? Vamos lá, gente. Olha, Simone vai fazer a cirurgia dia 31. Que legal, segunda-feira que vem, então. Tomara que dê tudo certo pra você, viu? Torcendo aqui. Gente, então vamos lá, falar sobre efeito platô. O que acontece? Gente, normalmente eu faço a minha live até às 8 horas, né, no caso aqui, então a gente tem aí 20 minutos para conversar sobre o assunto. Se vocês puderem não ficar mandando perguntas enquanto eu estiver falando, eu agradeço. E aí, se vocês quiserem perguntar depois, fazerem perguntas um pouco mais específicas, podem colocar aqui nos comentários que passou das 8 horas eu vou responder vocês. Eu estou esperando 2 pessoas para fazerem uma reunião comigo aqui, então enquanto essas pessoas não chegarem, eu vou ficar aqui com vocês. Tá? Se elas demorarem meia hora, 40 minutos, eu vou ficar aqui respondendo perguntas, certo? Então, chamem os amigos aí, marquem o pessoal aí na live, chama o pessoal para participar, que eu acredito que eu vou poder ajudar muita gente. Então, vamos lá. Efeito platô, gente, muitas pessoas confundem, muitas pessoas acham que efeito platô é perder pouco peso. E efeito platô não é isso. É quando você realmente estabiliza o seu peso. Boa noite, Maria Auxiliadora. Tudo bem? Boa noite. Hoje estou me enroscando com as palavras aqui. Então, o efeito platô, gente, é quando você estabiliza o seu peso. Vamos supor lá, a pessoa tinha 120 quilos, fez cirurgia bariátrica, agora ela está com 89 e tem 3 meses que ela está mantendo esse peso, ela não consegue sair desse peso. Aí a gente pode classificar isso como um efeito platô, tá? Mas vamos começar lá do começo. E aqui eu vou falar sobre cirurgia bariátrica, mas você que não fez cirurgia, pense no seu emagrecimento da mesma forma, tá? É a mesma explicação. Quando você faz a cirurgia, vamos usar esse exemplo aí de 120 quilos, né? É feito um choque, é feita uma mudança na sua alimentação. Boa noite, Flávia, Aline. Boa noite, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, acontece uma mudança muito brusca na sua alimentação. Como quando as pessoas querem fazer, querem perder peso, né? Começam uma dieta, elas têm uma perda de peso rápida, brusca, porque a mudança de alimentação é brusca também. Então, no começo, você vai perder muito peso. Eu sempre falo para os meus pacientes aqui, a primeira semana da cirurgia, pós-cirurgia, ela parece milagrosa. As pessoas perdem 3, 4, 5, tem gente que perde 10 quilos em uma semana. E aí, como é que isso acontece, gente? Logo após a cirurgia, vocês perdem primeiro
todo o líquido extra que vocês têm no corpo. Normalmente as pessoas mais gordinhas possuem muita retenção de líquido, né? A gente no final do dia fica mais inchado, a roupa, os calçados marcam mais no pé. Então, você perde inicialmente mais essa retenção de líquido que você faz. Por isso que se perde tanto peso. Eu sempre falo para os pacientes que esse gordinho que às vezes tem na mão, no pé, aqui na papada, ele vai muito rápido porque muita água a gente tem nessa região. E as nossas células de gordura, elas são redondas, elas são esféricas, né, parecendo uma bolinha. E dentro das nossas células de gordura, a gente tem gordura e tem um pouco de água. Então, a gente perde um pouco dessa água que também estão lá nas células de gordura. Por isso que a perda parece ser muito grande, né, logo no começo. E isso acontece tanto para uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, quanto para uma pessoa que não fez, não vai fazer a cirurgia. Acontece do mesmo jeito, no começo a gente perde peso mais rápido. E isso é normal acontecer. Como eu falei, tem gente que perde 3 quilos, tem gente que perde... Travou! Gente, travou para Débora. Tá travado aqui para todo mundo? Se alguém mais travou, me fala, por favor. Para mim aqui parece que tá tudo ok. Então, gente, o que acontece? Para todo mundo, essa parte do emagrecimento rápido no início acontece. E qual que é a diferença entre a pessoa perder 3 quilos na primeira semana e alguém perder 10? Né? Porque isso eu vejo assim, eu acompanho grupos de emagrecimento, grupos de perda de peso pós-cirurgia, e as pessoas falam muito sobre isso. Ah, é porque a fulana perdeu mais do que eu. E, gente, a perda de peso, ela é referente ao peso que você tem. E isso com cirurgia ou sem cirurgia. Uma pessoa com 120 quilos, ela emagrece mais rápido. Inicialmente, ela vai perder mais peso do que uma pessoa que tem 90. Isso é normal, isso é lógica matemática, certo? Então, porque a gente perde em média percentuais, tá, gente? Eu já vou falar sobre os percentuais da cirurgia bariátrica, mas a gente classifica a sua perda de peso em boa ou não com um percentual do seu peso, né? Então, provavelmente o cirurgião de vocês está travando. Ai, Aline. Boa noite, gente. A Haline falando que está ainda perdendo peso, né? E aí tem essa questão do estômago, né, Haline? A Tina não consegue emagrecer, né, Tina? A gente já vai conversar, tá? Gente, eu quero saber, voltou. Tava travando aí também, Thiago? Ai. Só me fala, gente, se tá travando ou não. Boa noite, oi, tia. Boa noite, tia Rô. Oi, Tati. Chegou atrasada não, Tatiane? Nós estamos começando. Nilce, Helenice. Só me diga se tá travando, por favor. Espero que não. Então, gente, o que acontece? A gente vai fazer uma perda de peso? Não, né, Rose? Obrigada, tá? Então, a perda de peso ela é sempre referente ao seu peso inicial. Se você tem mais peso... Gente, dá um F5 para quem tá travando, porque pode ser que é a internet de vocês que esteja travando, tá? Eu fico preocupada se é a minha internet, mas aqui para mim tá correndo normal, tá bom? Quem tá no celular, sai da live e entra. E quem tá no computador, dá um F5 aí, tá? E, gente, se vocês não conseguirem assistir, vai ficar oh, meu Deus, vai ficar gravado, não vai ficar travado, gravado. Então, vamos lá. Muito obrigada, que tem muita gente aqui nessa sala. Olha só, 79 pessoas, que legal. Muito obrigada, gente. O áudio tá ótimo, né, Eliane? Obrigada. Bora lá, senão a gente não vai cumprir o nosso horário. Então, gente, a perda de peso ela é referente ao seu peso inicial. Uma pessoa mais pesada vai perder sempre mais peso do que uma pessoa mais leve. Não compare a sua perda de peso com a perda de peso de qualquer outra pessoa, tá? Essa perda de peso ela é individualizada. E eu sempre falo, na cirurgia bariátrica, o cirurgião normalmente ele faz uma curva de perda de peso, né? Provavelmente ele fez com você. E aí ele analisa quantos por cento do peso inicial você perdeu. Então ele te fala, você perdeu 5%, 7%. Por quê? A gente tem que se referenciar ao seu peso inicial à cirurgia, ok?
Então, pensar assim, que para a cirurgia bariátrica, se espera que no primeiro mês você perca 10% de peso, do peso que você tinha, tá? Esse, em média, é o ideal que os cirurgiões usam. Para o segundo, para o terceiro mês, só para vocês terem uma ideia, o ideal é que tenha se perdido 20%. Então, no primeiro mês eu perdi 10%, por que no terceiro eu vou perder só 20%? Né? Eu levei 2 meses para perder 10%. Porque a perda de peso ela é gradual, tá, gente? E isso vai acontecer com cirurgia, sem cirurgia, não faz diferença. Todo mundo perde peso inicialmente um pouco mais rápido, porque perde aquela água que estava retida, que estava acumulada no seu corpo por conta do sal, por conta da falta de exercício, né? Por conta de todos esses empecilhos aí, intestino que não funciona. E depois a gente vai perder um pouco mais específico, que é a gordura. Então a gordura ela demora um pouquinho mais para sair. E o que eu sempre gosto de falar para os meus pacientes é que inicialmente a gente viu uma perda de peso rápida, depois eu quero que vocês tirem o foco da balança, esquece balança, né? Como eu falo sempre, com bariátrica sem bariátrica, esquece, tira o foco da balança e foca nas suas medidas. Foto é a melhor opção para a gente avaliar evolução após um tempo de perda de peso, tá? Eu já estou há 5 meses tentando perder peso e está começando a ficar difícil. Esquece a balança, foca em foto. Coloca lá um biquíni, um shortinho, uma sunga para os homens, bem pouca roupa, tira foto de frente, de costas e de lado. Daqui 15, 20 dias, tira foto de novo. Você vai ver a sua evolução, você vai conseguir visualizar essa evolução. Mas talvez na balança não veja tanta diferença. Porque o que acontece, gente? Talvez o peso estabiliza por vários fatores, mas um dos fatores seja o ganho de massa muscular. Talvez você não fazia nada de atividade física, começou a praticar, a musculatura começou a responder, e aí você começa a ganhar massa muscular. E o músculo pesa, digamos assim, ele ocupa menos espaço, mas ele pesa tanto quanto a gordura. A gordura ocupa mais volume. Então você acaba tirando o volume, mas mantendo o peso. Por isso que a foto e as medidas resolvem muito, certo? Todo mundo entendeu como é a perda de peso aqui após a cirurgia? Que ela é gradativa mesmo. E ela vai decaindo, ela vai decrescendo, gente, até vocês chegarem em 1 ano e meio de cirurgia. Em média, até 18 meses de cirurgia, a perda de peso ela é gradativa. Ela vai caindo cada mês. Se no primeiro mês você perdeu 10 quilos, no segundo você perdeu 5, então provavelmente no terceiro você vai perder 2, 3, e isso vai decaindo. Tá? Eu estou usando um exemplo aleatório aqui, tá? Mas isso é normal e é um padrão, vai acontecer com todo mundo. Não queira ser uma exceção, tá? Acontece com pessoas com cirurgia e sem cirurgia. Olha aí, a Lígia falando que fez a cirurgia com 115 quilos e hoje ela tá com 65, que deve ser o peso ideal dela, 1 ano e 4 meses depois. Que legal! E aí, o que acontece, gente? A nossa perda de peso, ela tem uma curva que desce, né, que é descendente, e depois ela pode subir um pouquinho, ou ela pode fazer uma linha reta. Então, isso é normal. Às vezes, no meio do caminho, para quem precisa perder muito peso, esse peso ele pode até subir um pouquinho, e depois ele estabiliza. E aí é onde vem o nosso tal efeito platô. É quando você continua fazendo a sua dieta, continua fazendo o seu exercício e mesmo assim você não vê perda de peso. Não estou falando de perder pouco peso. É não perder. Estou fazendo tudo igual, estou cumprindo tudo, mas eu não estou perdendo. Gente, agora eu quero que vocês me respondam assim. Olha só, 90 pessoas. Que legal. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Muito obrigada. Eu quero que vocês me respondam aí. Para quem já fez a cirurgia bariátrica ou para quem já está aí emagrecendo há pelo menos uns 4 meses, você se mantém focado do mesmo jeito como você estava lá no começo? Dê uma nota aí de 0 a 10. Vamos imaginar que você saiu com a sua família para jantar fora. Será que hoje você está tão disciplinado como você estava lá no começo? Coloque em nota aí para mim de 0 a 10, como 10 sendo disciplina total
e zero nada de disciplina como lá no começo. Façam essa comparação por uns minutinhos e coloquem aqui para mim nos comentários, tá? Porque isso é uma das explicações sobre o efeito platô. Ó, a Cristina colocou 6. A Rose, na verdade, não. Então, deve ser que ela não esteja com a mesma disciplina. 4, 6. A Elisângela colocou. A Denuzes, 8. Juliana, 6. A Nilce falou que não está com a mesma disciplina. A Wagner, 5. Renata, 5. Gabi 6. Acho que 6. Helenice, 7. Elaine, 4. Rose, 5. A Haline colocou 6. Luciana, 9. Ó, Luciana, 9, gente. Que bom. Mas vocês viram que muita gente colocou nota baixa, né? Terezinha, 6. Quem mais? Nilce, 5. Olha aí, gente. Tá vendo? Esse é um dos grandes fatores. A Miriam colocou 7 aqui no Instagram. Esse é um dos grandes fatores, gente, para vocês entrarem no efeito platô. Infelizmente, o que acontece? No começo, a gente fica muito mais motivado. Ó, a Kátia colocou 8, Marilza 6, Fátima 7. Ó, a Elisângela falando que não consegue comer arroz, mas come um pão e meio. Então, gente, o que acontece? A baricacazinha, 8. O Thiago, você não pode falar ainda, né, Thiago? Mas já vai aprendendo aí, tá? Já vai aprendendo que isso é importante. O que acontece, gente? Vocês acabam relaxando um pouco. Uma, porque vai ficando cansativo, vai ficando maçante mesmo a rotina de sempre fazer as mesmas coisas. Ou acontece porque vocês acabam entrando numa ideia de que vocês já estão magros, né? Eu já estou emagrecida, eu já emagreci bastante. O que acontece? Eu vejo muito, gente, é muito comum em ambas as situações, com cirurgia, sem cirurgia. A pessoa já perdeu lá 20 quilos, 30 quilos, e aí ela começa, talvez consciente, talvez inconsciente, a se permitir fazer. Ah, hoje eu posso comer. Não, eu já emagreci bastante, hoje eu posso. Às vezes vem alguém, né, e contribui para que isso aconteça. E aí, gente, como é que você vai conseguir emagrecer se você voltou a fazer aquilo que te ajudava a ganhar peso? E aí eu quero que vocês analisem, ó, a Wagner falando que não faz exercício. Com certeza isso é um fator para colocar ela no efeito platô. Não sei se você está, né, Wagner, mas é um fator condicionante. Se você não faz exercício, você está pondo um pezinho lá no seu efeito platô. Então, gente, é pensar que a disciplina de vocês, ela precisa ser revigorada, tá? Revigorada mesmo, porque assim, eu sei que é cansativo, eu sei quanto é duro, né? Talvez eu não tenha essa dificuldade para emagrecer, para ter que perder peso, mas eu tenho também as minhas dificuldades. E eu sei quanto é difícil a gente manter a determinação, o foco, a motivação, o estímulo por tanto tempo, por 1 ano, por 2 anos. Então, a gente precisa revigorar tudo isso daí. Oi, Kellen, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Gente, nós vamos conversar depois das 8, tá? Só um pouquinho, deixa eu só terminar o assunto. Então, primeiro ponto para a gente sair do efeito platô. Revigorar a nossa disciplina. Analisar aonde você está deixando de fazer as coisas. O que você está deixando de fazer? Será que é na água? Será que é na alimentação? Será que é no exercício? Será que você está relaxando mesmo, achando que agora eu sou magro, eu posso fazer as coisas, eu posso comer as coisas? Pensem nisso, tá? Outra situação, gente, comer muito pouco. Com a cirurgia, o que acontece? Muitas pessoas perdem mesmo o prazer de comer e acabam pulando refeições. Então, Cacazinha, nem sei se é assim que eu posso chamar, mas isso de voltar a querer consumir líquido não é legal, tá? Já vou explicar sobre isso. Então, gente, o que acontece? Ficar muito tempo sem comer ajuda ao metabolismo de vocês a baixarem. Quanto menor for o metabolismo, menos energia você gasta, mais gordura fica, mais efeito platô você tem.
Então, o bariátrico precisa sim manter uma regularidade de horários de refeições. Aí, Heloísa, mas eu não tô com fome. Come alguma coisinha. Aí, Heloísa, mas vai me atrapalhar aqui no meu trabalho. Eu não tô afim de almoçar, vou tomar um suco. Quantas vezes eu já ouvi isso? E, gente, comer menos não quer dizer que você vai emagrecer mais. Pode até fazer um efeito contrário. Pode fazer com que você pare de emagrecer e coloque você no efeito platô. Certo? Então, não substitua refeições, não deixe de comer proteína, né? Isso é muito importante. E o que eu sempre falo, você precisa mudar a sua estratégia, tá? Já eu estou misturando os assuntos aqui. Já vou falar em como que a gente resolve esse platô. Então, assim, ficar muito tempo sem comer, com certeza, leva você para o platô. Ou faz você perder peso com uma velocidade mais lenta, perder menos peso naquele período, certo? O que mais que a gente tem aí que pode atrapalhar? Ansiedade e estresse. Eu já fiz uma live para vocês aqui falando como o estresse faz a gente ganhar peso, tá? Se vocês quiserem procurar depois aí nos vídeos, está salvo no Facebook. O estresse faz você ganhar peso ou não te ajuda a emagrecer. Então, analisa qual nota você dá para o seu nível de estresse, tá bom? Que mais? Pouca proteína, que eu já acabei de falar, né? Quando você come pouca proteína, você dá pouca energia, pouco nutriente para os seus músculos e aí o seu metabolismo cai. Gente, o nosso metabolismo, ele é um sistema de defesa do nosso corpo. Se você consome pouca comida, ele entende que você precisa gastar pouca energia. Se você consome uma comida moderada, ele te dá energia moderada. Se você consome muita comida, ele entende que você precisa guardar energia. Então, é a gente que regula o nosso metabolismo. Claro que uma pessoa ou outra tem uma dificuldade maior com relação ao metabolismo, talvez por alguma doença endócrina, mas a grande maioria da galera, né, não tem essa dificuldade. A dificuldade está talvez na organização, na estabelecer a rotina, tá? Ó, a Bruna colocou que o nível dela de estresse é infinito. Bruna, minha amiga, resolve isso daí. Juliane falou que está amando a live. Que bom, Juliane, muito obrigada, viu? Bom, adoro receber esse retorno de vocês, gente. Então, pensem comigo. Agora eu entendi, Cacazinha. Nem pensar, tá? Se você voltar a tomar os líquidos, você tende a desacelerar o seu metabolismo, porque aí você vai comer menos. Como você tem só um mês de cirurgia, segue o protocolo que a sua nutricionista te passou, tá? Quem tá aí, talvez, na fase branda da dieta, pastosa, não pensem em voltar, gente, para dieta líquida para emagrecer mais rápido. Isso vai fazer vocês desacelerarem o metabolismo e aí não vai entrar em efeito platô, porque é um período que não existe efeito platô aí. Mas vocês vão desacelerar a perda de peso, certo? Sigam a regra que a nutricionista de vocês passou. Sigam a regra, por favor, tá? Eu peço a Deus todo dia que meus pacientes sigam aquilo que eu pedi, tá, gente? A gente não tira essas conclusões, essas especificações do nada. É muito estudo, é muita dedicação, né? Muitos anos de estudo, não só meus, tá, gente? Tô falando aí dos professores, né? É muito embasamento científico para poder chegar nisso que a gente passa para vocês. Então, não é do nada que a gente tem uma fase, uma data, uma quantidade de tempo para fazer cada fase da dieta, certo? Vamos lá para as nossas soluções para o efeito platô. Vamos lá? Quem quer saber? Coloquem sim aqui para mim. Ai, tô gostando desse negócio? Põe sim, põe nota, não sei o quê. Vocês gostam disso, gente? Nem sei se vocês gostam, mas tô empolgada. Imagina, minha querida. Imagina, tá? Segue o que essa Nutri falou que vai dar super certo. Melissa colocou Elaine sim. Vamos lá então, gente. O que a gente precisa fazer para sair do platô? Primeiro de tudo, analisar. Peguem um papel, de verdade, tá, gente? Sejam bem sinceros nessa hora. Peguem um papel e coloquem nota. Como tá a nota da minha alimentação no geral? Dê uma nota lá. Como está a minha nota para atividade física? Como está a minha nota para ingestão de água? Meu nível de estresse, meu nível de ansiedade? Como está a minha nota? Como é que está o meu corpo? Depois que vocês fizerem esse balanço e verem que em muitos lugares aí vocês devem estar errando,
Porque eu recebo, gente, muita mensagem no meu inbox, no meu direct aqui, as pessoas me pedindo ajuda. Heloísa, eu não tô conseguindo emagrecer, me ajuda. Olha, eu tô assim, com o mesmo peso já tem 2 meses, 3 meses de cirurgia e tal. E eu sempre pergunto, você tá fazendo tudo que você tinha que fazer? Aí a pessoa fala, eu parei de fazer exercício. Eu tô comendo muito doce. Eu tô bebendo muita cerveja. Gente, não adianta vocês quererem insistir em levar uma vida que o corpo de vocês não deseja mais, né? O corpo de vocês modificou, o metabolismo está todo modificado. Kellen, tá travando muito aí? Reinicia, sai da live e volta para ver se melhora, tá? Eu espero e acredito que aqui esteja tudo bem. Eu espero, gente. Então, vamos lá. Então, primeiro, analisa, faz todas essas notas, façam isso hoje, tá, gente? Façam isso. Deem nota para vocês. Na alimentação, no treino, consumo de doce, consumo de bebida alcoólica, estresse e ansiedade. Deem nota de 0 a 10. O 10 como sendo muito, tá? Como sendo muito. Analisou isso? Então, a gente vai fazer o quê? Tô no efeito platô, mas eu tô fazendo tudo certo. Não, Heloísa, eu estou fazendo tudo certo. A gente vai mudar a estratégia. Gente, não adianta dar murro em ponta de faca, né? O que a gente vai mudar de estratégia? A gente vai mudar a forma como você está fazendo. Se você está caminhando, vamos colocar assim, meu exercício é caminhada 3 vezes na semana. Então, a gente não vai mais caminhar. E parou para todo mundo. Tá normal. Gente, aqui tá normal. Então, gente, se você tá caminhando, começa a dar um trotezinho, a fazer uma caminhada intercalada. Se você caminha 3 vezes, começa a caminhar 5 vezes. Então, mudar as estratégias. Primeira estratégia para a gente mudar é na atividade física, tá? Mudem a estratégia, aumentem a intensidade. Muitas vezes vocês não precisam aumentar a quantidade. Não são horas de exercício que fazem você emagrecer mais ou menos, certo? O que modifica é a intensidade, tá bom? O que modifica é a intensidade. Então comecem a avaliar qual é a intensidade da atividade física de vocês. Será que eu estou fazendo o meu máximo de exercício? Será que eu estou fazendo o meu máximo de exercício? Eu estou indo no meu limite? Se você não está indo no seu limite, mude a estratégia. Eu estou só fazendo uma caminhadinha. Vai para academia, vai fazer uma aula de spinning, vai fazer um funcional, vai fazer um crossfit, um boxe, um muay thai, vai fazer alguma outra coisa. Mude a estratégia. E com a alimentação é a mesma coisa, tá, gente? Mude a estratégia. Aline, você falou que não consegue caminhar meia hora, né? Mas talvez, Aline, se você não pode caminhar ou não consegue caminhar, o seu foco tem que ser na alimentação. Foca em fazer a alimentação o mais correta possível. Foca em fazer o exercício, controlar a ansiedade e o estresse de forma mais correta possível, tá? Todo mundo dentro do seu limite. Mudem a estratégia, tá, gente? Então, o segredo para sair do platô é mudar a estratégia. Como que eu mudo a estratégia, Heloísa? Pedindo ajuda, tá, gente? Dificilmente vocês vão conseguir sair do platô sozinhos, tá? Vocês precisam de ajuda, sim, de uma nutricionista, talvez de um educador físico, de um personal para acompanhar você lá no seu treino, tá? Mas peçam ajuda, porque na alimentação, o nosso maior vilão é o famoso carboidrato. Eu já fiz uma live aqui sobre reganho de peso pós-cirurgia bariátrica para vocês, e nessa live eu falei a mesma coisa. Cuidem do carboidrato. Não é não comer, tá, gente? É diminuir a quantidade do carboidrato, aumentar a quantidade da proteína. Bariátrico precisa comer uma dieta mais proteica. Analisem como está. Heloísa, eu acho que eu estou fazendo certo, mas eu estou no efeito platô. Muda a estratégia, tá? Muda a estratégia. Só que para mudar a estratégia e que isso seja feito de uma forma correta, eu preciso que vocês sejam acompanhados por um profissional. Não façam nada na loucura, certo? Então, gente, para mim sair do efeito platô, vou só revisar com vocês. Vou tomar uma aguinha aqui. A Jane perguntou assim, se pode acontecer o efeito platô 2 anos depois da cirurgia. Jane,
Se espera que até 2 anos depois da cirurgia você tenha perdido todo o seu peso. Provavelmente com 2 anos você já começa a estabilizar o seu peso. Você não tem mais perda de peso com o auxílio da cirurgia. Até 1 ano e meio, a cirurgia te ajuda agressivamente a perder peso. Depois desse período, você naturalmente começa a estabilizar, tá? Até os 2 anos você pode ainda perder um pouco de peso. Depois desse período, é ralação, tá, minha querida? Tem que avaliar aí por que você não conseguiu perder todo o peso nesses 2 anos e começar a trabalhar em cima do problema, da solução do problema, tá, gente? A gente nunca trabalha em cima do problema, a gente trabalha em cima da solução. Bora resolver esse babado. Então, vamos revisar o assunto? Como que a gente faz? Heloísa, tô no efeito platô. Primeira coisa, analisa o que você está fazendo de errado. O que você deixou de fazer que antes você fazia, tá? Oi, Juliana, que bom isso. Eu sou de Ariquemes, tá? Fico te esperando. Se quiser, manda um inbox aqui depois que eu te explico como a gente faz, tá bom? Vem sim que eu vou ter o maior prazer em te atender. Então, gente, faça uma análise de como está a sua alimentação, recarregue a sua determinação. Como é que eu faço isso, Heloísa? Procura um grupo de apoio, vai atrás de um grupo, de uma nutricionista, de alguém que possa te auxiliar, te trazer motivação para esse período, te trazer inspiração para esse período, tá? Foque em diminuir o estresse e em mudar a estratégia de alimentação e de exercício. Esses são os segredos para a gente sair do efeito platô. Infelizmente, gente, vocês confundem muito o efeito platô com pouca perda de peso. E como eu falei, na maioria das vezes, quando as pessoas chegam para mim e falam que estão no efeito platô, eu analiso e vejo que não é, tá? É uma perda de peso mais lenta. E aí a gente muda um pouquinho na estratégia e tá tudo certo. Oi, Éder, Liliane, tudo bem? Boa noite, gente. Gente, eu encerrei o assunto, passei 7 minutos do tempo que ficou travando aqui, mas eu vou ficar aberta agora para vocês fazerem perguntas, tá? Vou responder uma de cada vez, por favor. Quem gostou dessa live, se puder compartilhar, eu agradeço muito. O meu intuito aqui com vocês é levar conhecimento de uma forma mais simples, através do celular. Eu sei que muitas pessoas talvez não tenham acesso tão de perto aos profissionais e esse é o meu papel, ajudar vocês, mesmo distante. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito. Se vocês puderem estar aqui comigo na semana que vem, todas as terças-feiras à noite, eu estou aqui fazendo live para vocês sobre nutrição, sobre cirurgia bariátrica, sobre assuntos diversos e sobre coaching de emagrecimento. Eu estarei sempre por aqui, todas as terças, fazendo lives para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Corações aqui no Instagram, muito obrigada mesmo. E obrigada, Sônia, eu que agradeço, tá? Obrigada, gente, obrigada mesmo. E agora eu vou ficar aberta para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, uma de cada vez, podem colocar, que eu vou responder vocês. Ziele, você entrou agora, meu amor, a gente está terminando. Ô, Bruna, mas quem sabe a gente pode conversar, Bruna? Tô montando um projeto online bem legal para vocês, tá? Para o pessoal da cirurgia bariátrica. Ô, Ziele, muito obrigada pelo compartilhamento. Muito obrigada mesmo. Que bom, gente. Quantidade de água a ingerir, a Elaine está perguntando. Gente, assim, o importante é você consumir a quantidade de água que você consegue. Mas eu sempre falo, depois de 15 dias de cirurgia, você consegue tomar 2 litros, 3 litros de água tranquilo, tá? O importante é você tomar isso aos pouquinhos, Mas pode tomar 2, 3 litros. O importante é tomar goles pequenos, várias vezes, né? A Luciane está perguntando, tem 58 quilos, 1,55, o peso de antes era 104. Será que ainda consigo emagrecer mais 3 quilos? Luciane, 3 quilos, mulher. Pega firme, analisa onde você está errando e com certeza 3 quilos é muito possível você perder, tá? Foca aí que você consegue sim. A Aline está falando que ainda não conseguiu a cirurgia. Ô, Thiago, eu que agradeço.
Pois é, essa questão de alimentos, gente, ela é muito particular. Ela tá falando aqui que não consegue comer omelete. É muito particular. É uma caixinha de surpresa. Depois da cirurgia, a gente não sabe o que vem pela frente. Tá? Eu sempre falo, não fique na expectativa. Pode ser que você coma tudo, pode ser que você não coma nada. É uma caixinha de surpresa. A cirurgia ela é metabólica, ela modifica o corpo de vocês. Tanto o paladar, o olfato, tudo muda. Tudo muda, tá? Ah, você ainda não fez a cirurgia, Bruna, entendi. A Sandra está falando aqui que passou pela nutricionista e ela passou uma dieta de 1.200 calorias. Sandra, eu não sei te falar se 1.200 calorias é o ideal para você. Eu não calculo calorias, não é a minha forma de trabalho, mas se ela calculou, se ela te passou essa alimentação, é porque você precisa seguir, tá? Confia nela. A Elaine também não consegue comer ovo. Fernanda, com certeza, 9 quilos, Fernanda. Foca, analisa, como eu falei, faz aquela listinha das notas lá, que com certeza você vai descobrir aonde você está errando, tá bom? E com certeza você consegue perder esse valor aí. Ai, gente, é muito rápido. Eu fiz cirurgia 60 dias, perdeu 12 quilos, primeiro mês e 5 no segundo. Há 5 dias iniciei os exercícios. O que posso fazer para acelerar o emagrecimento? Pois não perdi os 16% esperados para os 60 dias. Então, Nina, o que você pode fazer para acelerar? Focar no exercício, tá? Faz atividade física de forma intensa. Como eu te falei, não é tempo, é intensidade. Vai para academia sem moleza, deixa o celular em casa e foque em ir lá e ficar 1 hora fazendo atividade física. Nada de ficar no celularzinho, rolando a vida não, tá, gente? Academia não é para isso não. Faz 11 meses e tudo que como de salgado me dá alergia, como se fosse uma gripe. Marçandra, olha, isso aconteceu uma vez com uma paciente nossa, ela ficava espirrando depois que ela fazia as refeições salgadas. E isso passou, a gente não soube explicar o que aconteceu com ela, mas isso passou. A gente acredita que seria alergia a algum tempero, muito curioso, aconteceu com uma paciente nossa também. Tá? Mas depois super passou e ela tá super bem agora. Então acredito que isso aí vai passar para você, tá? Mas deve ser alergia a algum tempero que você adquiriu por conta da cirurgia. Ah, Luciane, faço musculação e sou universitária, não tenho como tirar mais. Não como nada de besteira, nem nada carrega comida. Luciane, talvez você tenha que olhar se você tá fazendo as refeições nos horários que você realmente precisa. Talvez você está ficando muito tempo sem comer. Observa a quantidade de carboidrato. Tem muito detalhe. Pati, minha querida, também tô com saudade de você. Como você está? Conte pra mim. Gente, eu vou só arrumar a bateria do meu computador aqui. Voltei. Beijo, Pati. Vamos lá. Quais os carboidratos de baixo índice glicêmico para usar? E qual a melhor proteína e os horários? Elaine, tu quer uma dieta completa, mulher. Aí você complicou a minha vida. Quais são os carboidratos de baixo índice glicêmico? Aqueles que a gente contém maior quantidade de fibra. Então, normalmente as raízes acabam sendo legais. Aí, inhame, batata doce, tem um índice glicêmico mais baixo, cará. Que mais? Os que tem bastante fibra, né, gente? Os integrais da vida. E qual a melhor proteína? Qualquer proteína. A melhor proteína é aquela que você consegue comer melhor, em melhor quantidade, tá? Não pode comer pouca proteína. Já fiz aqui a live. Assiste a live, Elaine, falando sobre o reganho de peso, que eu dou bastante dicas sobre isso, tá? Depois você procura aqui nos meus vídeos do Facebook, tá bom? Deixa eu só ler uma aqui, gente. 1 mês perdi 7 quilos, mas minha Nutri falou que perdi 10 porque estou com retenção de líquido ainda. Porque estou tomando... tomou 2 anestesias. Com certeza. Se você fez outra cirurgia logo após a bariátrica, com certeza você está ainda retendo um pouco de líquido. Tem que ter paciência, tá? Mas não fica focado em quanto você perdeu 10, você perdeu 7. O importante é que você está perdendo. Foca nisso, tá, gente? Não fica preocupado em quanto você está perdendo. O importante é que você perdeu.
Se você perdeu no mês 5 quilos, gente, são 5 quilos a menos. É um saco de arroz a menos que você carrega todos os dias. Não importa quanto. Se você perdeu 1 quilo no mês, comemora, tá, gente? Isso faz toda a diferença. Poxa vida, 1 quilo a mais, carregar 1 quilo a mais todo dia, coloca 1 quilo no ombro e carrega o dia inteiro, tá? A gente tem que avaliar dessa forma. A Elilice está perguntando qual é o peso ideal. Elilice, não consigo te dar essa resposta agora, tá? Me desculpe. Isso aí a gente tem que fazer continha. Não faço ideia. Mas em média aí uns 65 quilos, tá? Seria o ideal para você. Também tem muita retenção de líquido, me sinto inchado o tempo todo. Rosantino. Eu nunca sei falar, gente, do Instagram. Desculpa. Então, retenção de líquido. O que a gente faz? A gente toma água, tá? Como que tá a sua ingestão de água? É aquela notinha, gente. Aquela notinha. Dê lá uma notinha de 0 a 10. Como está a sua ingestão de água? Se o ideal é para você, talvez aí, se você mora numa região quente como Rondônia, como Ariquemes, o ideal é 3 litros de água no dia. Você tá tomando 3 litros? Se não tá, aumenta a quantidade, tá? O que é bom para retenção além do chá? Dependendo do chá, né? E aí, gente, atividade física. Atividade física, jogar água para fora, suar. O platô pode ser causado também por uso de medicamentos? Pode sim, Elaine, certinha, tá? Pode ser causado pelo uso de medicações, tá? Não é uma regra, né? Não são todos os remédios, mas pode sim acontecer. Obrigada, Nina. Obrigada que você está por aqui. A Valéria chegou de Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, que legal. A gente está acabando, Valéria, mas depois você pode assistir a reprise, vai ficar salvo aqui para vocês, tá? Muito obrigada por ter entrado. Ó, Fátima, perdeu 44 quilos pós a cirurgia, 2 anos e meio, mas o estômago parece que está aumentando. Seu estômago não está aumentando, Fátima. Você fez bypass ou você fez sleeve? No bypass pode acontecer da sua anastomose aumentar, mas o seu estômago não aumenta, tá? A anastomose, gente, é quando o médico cola o intestino lá no estômago, sabe? Né? Aquela portinha lá. Então, aquela parte pode estar aumentando. Para você saber se isso está acontecendo, tem que fazer uma endoscopia, tá bom? Estou com 34 dias de bypass, perdi 13 quilos, ótimo, entrou na pastosa. Há 14 dias e não perdi mais nenhuma grama. O medo de sucesso da barra, que devo fazer? Você tem que fazer nada, Heloísa, minha xará. Que bom ter uma xará por aqui. Isso acontece. Pensa comigo, quando que em 34 dias você teria perdido 13 quilos de forma normal? O seu corpo se assustou com essa perda. Então, ele dá uma paradinha mesmo. Isso acontece e acontece com todo mundo. Uns mais, outros menos, mas acontece com todo mundo. Então, você vai ficar aí uma semana, 10 dias sem perder peso. Depois você vai voltar a perder, tá? É normal. Por isso que eu falo, gente, não fique focado na balança. Balança só endói das pessoas. Eu acho que as pessoas tinham que ser proibidas. Não podia vender balança em farmácia, tinha que ser proibido, de verdade. Tinha que ser vendido balança. Você é médico, então você pode comprar uma balança. Porque isso só endói das pessoas. Fico louco com isso. E já pergunto logo, tem balança em casa? Joga fora, tira a pilha, sei lá o que você vai fazer com sua balança. Paloma, 4 meses, perdi 34 quilos, olha que massa. Não consigo comer bem, almoço, janta horrível. Paloma, por que tá horrível? Aí você tem que conversar com a sua nutricionista, porque são refeições mega importantes. Tu fez uma perda grande já de peso, tem que analisar se você já não está perdendo massa muscular. Você precisa fazer essas refeições, tá? Tem que descobrir o que está acontecendo. Né? Senta com a tua nutri, conversa com ela o que é. É o paladar, o seu paladar mudou, é a textura, são os alimentos, é o horário, tá? Tem que corrigir isso daí. Oi, Fernanda, que bom que você tá por aqui. A gente tá meio que terminando, meio que finalizando, tá? Mas que bom que você está por aqui. Marilza, estou com 8 meses de cirurgia, perdi 30 quilos, muito feliz. Olha aí, Marilza, 30 quilos. Quando, gente? 30 quilos é muito peso, né? Quando que a gente consegue perder 30 quilos nesse período? Talvez uma pessoa muito determinada consiga, mas não interessa se uma pessoa sem cirurgia consegue perder esse mesmo peso. O importante é que você conseguiu perder.
E eu quero que vocês pensem sempre assim, tá? Não importa o que aconteceu com os outros, se os outros perderam mais do que você, o importante é que você está conseguindo o que você tanto queria. Alcançar o peso dos seus sonhos. Por isso que eu amo tanto o nome do meu projeto de emagrecimento, que é o peso dos meus sonhos. Porque, gente, alcançar esse peso eu sei que é, assim, muito importante para vocês. Né? Então, independente de ter cirurgia envolvida, não ter, não importa se as outras pessoas conseguiram mais rápido ou melhor, ou foi mais fácil para elas. O importante é que você conseguiu do seu jeito, da sua forma. Espero que seja de uma forma correta e saudável, mas muito importante. Obrigada a você, Heloísa. A Paloma falou que cortou os carboidratos, fez sleeve. Então, Paloma, pode ser que você tenha cortado demais o seu carboidrato e aí o seu metabolismo abaixou muito. Gente, low carb, que é o que eu preconizo muito para os meus pacientes pós-bariátrica, não quer dizer que é sem carboidrato, tá? É uma quantidade pequena de carboidrato nos horários corretos para se comer. Talvez você zerou demais o seu carboidrato e aí o seu corpo está sentindo falta disso, tá? O arroz em 9 meses, 30 quilos. Que legal, gente. Muito legal. Como vocês devem estar se sentindo, né? É outra vida mesmo. Alguém tem que fazer pergunta. Quem perguntou e eu não consegui ver, gente, se vocês puderem copiar e colocar aqui de novo a pergunta, eu respondo, tá? Me desculpe, é porque passa muito rápido aqui para mim e eu não consigo voltar. Se eu sair aqui vai bugar tudo. Olha aí, a Luciane perdeu 47 quilos, que legal. A Marçandra era diabética, tinha pressão alta. E, olha, tá feliz, tá até namorando. 42 quilos. Que legal, gente. Muito legal, né? Isso é show de bola. A Elaine tá perguntando se eu perder muito peso antes da cirurgia, isso pode eliminar menos peso depois? Não, é porque aí você já pula aquela fase, Elaine, do perder água, tá? Você já vai para perda específica. Então, aparentemente parece que você está perdendo menos peso, mas você vai perder já o que você realmente precisa, que é a gordura, tá? Então, quem perde peso antes, eu tenho muitos pacientes que perdem aí às vezes 10, 14, 15 quilos antes da cirurgia, e isso não interfere na perda, tá? Não interfere em nada. A Sandra está com 6 meses de cirurgia, tinha 129, perdeu 33. Sandra, a gente teria que fazer uma continha aqui, mas Sandra, 6 meses, amor, 33 quilos é muito peso. Tá ótimo, ótimo mesmo. Oi, Instituto Vigor. Eu acho que é o Thiago, né? Que bom que você tá aí, Thiago. A gente tá terminando a live aqui, eu tô conversando com o pessoal agora, respondendo algumas perguntas. A Rose falou que tá quase realizada. Foca na meta, Rose. Fica totalmente realizada. Mulher, a gente não pode ficar meio realizada, não. A gente tem que ficar 100%. Valéria, estou no grupo fazendo tratamento de bariátrica, mas não quero bypass. Prefiro sleeve. Valéria, isso aí é uma conversa sua com o seu cirurgião, tá? Você não é obrigada a fazer um bypass, mas tem que avaliar os seus exames, né? E qual é a necessidade da sua perda de peso. Talvez o sleeve não supra a sua necessidade, tá bom? Mas isso é uma conversa que você tem que ter com o seu médico. Na verdade, o médico te indica a cirurgia ou às vezes ele te deixa escolher mesmo, tá bom? Sônia, fiz a cirurgia há 5 anos e estava pesando 105 e hoje está com 71, 72. Peso, ela tem 1,55. Olha aí, 5 anos, Sônia, que legal. Sônia, você está se sentindo bem com esse peso que você está? Se os seus exames estiverem bons, eu não vejo necessidade de você emagrecer mais, tá? Não sei o que o seu médico te pediu. Simone, tem 3 anos de bariátrica, emagreceu quase 50 quilos, mas precisa emagrecer mais e ainda tem que emagrecer. O que ela pode fazer? Simone, como eu te falei, analise aquelas notinhas que eu falei ali no meio da live, vê o que está acontecendo. Se você achar que as suas notas são boas e que mesmo assim não está tendo resultado, procura sua nutricionista e modifica a sua estratégia. Como eu falei, gente, para vocês, eu estou trazendo surpresas em setembro para o pessoal da bariátrica.
Então fiquem aqui me acompanhando para o pessoal que está tendo dificuldade de emagrecer, tá? Para o pessoal que mora longe de mim e que quer que seja atendido pela nutricionista aqui. Eu estou preparando um produtinho, né, um projetinho muito legal para vocês, tá? E eu vou contar isso aí mais para frente. Mas agora, quem é de Ariquemes, a gente tem um grupo, eu falo a gente porque o pessoal do Instituto Vigor, né, o grupo do Instituto Vigor de Ariquemes, eu, a doutora Denise, que é psicóloga, e o doutor Tiago, estamos abrindo um grupo para emagrecimento pós-cirurgia bariátrica aqui na nossa cidade, tá? E aí, quem é de Ariquemes, ou se você conhece alguém que é de Ariquemes, pede para entrar em contato com a gente, porque vai começar agora dia 7 de agosto, a nossa turma, tá? E como eu falei, em setembro vai vir novidade para quem mora longe de mim. Vem pro Rio. Elaine, o que eu mais queria, meu amor, é estar na praia agora. Eu acho que tá chovendo aí, ou tá frio, não sei, mas é o que eu queria. A gente queria sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? Mas quem sabe, em setembro a gente fica mais pertinho aí. Tá bom? Gente, vocês têm mais perguntas? Tô ficando rouca, minha água tá acabando. Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Valéria, peso 110 quilos, minha altura é 1,65, não tenho diabetes nem pressão alta. Como fica a questão do tipo de cirurgia? Quem determina cada escolha? Valéria, no seu caso, o cirurgião pode sim te dar essa opção de escolher bypass ou sleeve, tá? E aí pode ficar a seu critério sim. Mas como eu te falei, é uma conversa com o médico. Tem médicos que são mais flexíveis e eles deixam você escolher. Tem médicos que já são mais taxativos, né? E eles decidem tudo bem. Como eu falei, tem que conversar com o seu médico. Conversa com um jeitinho com ele e coloca para ele por que você vai fazer o sleeve, tá? Porque é o seu corpo, né? As mudanças vão acontecer em você. Muito obrigada, meninas do Instagram. O Facebook, a minha página no Facebook é nutricionista Heloísa Penteado, tá? O meu perfil é Heloísa Penteado. É quase a mesma coisa aqui do Instagram, tá bom? Gente, nós temos live todas as terças-feiras, tá? Toda terça-noite eu estarei aqui com vocês. Sempre aviso um pouquinho antes sobre qual é o assunto. Se vocês quiserem me sugerir assuntos, mandem inbox, mandem direct. Eu adoro receber os assuntos de vocês. Semana que vem, eu ainda não decidi sobre o que eu vou falar. Se eu vou falar sobre TPM ou se eu vou falar sobre alguma outra coisa, tá? Então, mas eu aviso vocês sempre, normalmente na segunda ou na terça de manhã, eu aviso aqui qual vai ser o tema, tá bom? A nossa live fica gravada, no Instagram ela só fica 24 horas, mas no Facebook ela vai ficar aqui para sempre, né? Enquanto puder, ela vai ficar. Então, se vocês quiserem reassistir, tem várias lives que eu já fiz aqui para vocês, então fica à disposição. Que bom, Valéria, que bom que você vai me seguir aqui. Antes da cirurgia não gostava de doces e agora gosta. Por quê? Luciene, provavelmente a senhorita está ficando muito tempo sem comer. Já te falei isso, você deve estar ficando muito tempo sem comer, tá? Palpite de nutricionista, palpite. Obrigada, Fátima. Obrigada, gente. Realmente aqui no Maranhão está muito quente. Isso, beba mais água, tá? Água faz toda a diferença, gente. Água é vida. Água é vida. Tá bom? Gente, tô ficando cansadinha já, minha voz tô ficando rouca. Muito obrigada pela presença de vocês. Ó, a gente tem quase uma hora aqui. Olha que legal, quanta gente aqui comigo. Em uma hora de live. Normalmente eu faço meia hora, tá? Eu abri hoje porque eu sei que os bariátricos, eles são quentes nas perguntas. Muita gente perguntando. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Normalmente dura meia hora, tá bom? Semana que vem a gente volta pro nosso padrão de meia hora. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Muito obrigada, pessoal do Instagram. Muito obrigada, pessoal do Facebook. Agradeço mesmo. E semana que vem nós estaremos aqui novamente. Um beijo, gente. Acompanhem a Nutri aqui. Como eu falei, minhas redes estão aí abertas para vocês falarem comigo, tá? Sempre ajudo naquilo que eu posso. Se vocês quiserem saber a respeito dos meus projetos, dos meus grupos, conversem comigo que eu já vou adiantando o assunto para vocês, tá bom? Um beijo, gente, um beijo no Instagram, um beijo no Face e vou me despedindo por aqui. Tchau, tchau! Tchau!